Seja convosco, amém? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra a ser lida. Como o pastor já falou, dando seguimento à série Seguindo os Passos de Jesus. Hoje o tema é Mateus 1, 18 a 24, o nascimento de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor havia lhe ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos na Tua presença, Pai, em primeiro lugar, para agradecer por mais um dia de vida. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos trouxe, o Senhor nos proveu, o Senhor nos guiou e o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por essa noite, obrigado por essa reunião. Te louvo pela vida de cada irmão e cada irmã que se encontra nesse local essa noite. Nessa noite eu te peço, Pai, fale conosco através do Teu Espírito Santo. Fala de forma poderosa, Pai. Nos edifica essa noite, nos ensina e nos exorta, Pai. Tudo à luz da Tua palavra, para que nós possamos sair daqui, Pai, com pessoas melhores de como entramos, e possamos fazer a diferença na sociedade a qual estamos inseridos. Que nós viemos ser luz e sal do mundo, Pai. Eu que te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando o Senhor, que é sempre bom, muito bom. Muito obrigado, Deus abençoe. O texto de Mateus, ele fala, e Mateus fala mais especificamente de José. Nós já vimos a linhagem de Jesus, tá? E agora o nascimento, mas ele vai falar um pouco mais de José. A primeiro momento, olhando para esse texto, o que ele diz? Como é que Jesus nasceu? Maria, que era virgem, se achou grávida do Espírito Santo. Ponto. Esse é o texto de Mateus. Eu abro aqui um parêntese para que a gente possa... Mateus não relata, mas vai estar lá em Lucas, para que a gente possa entender. Por isso que a primeira regra da hermenêutica bíblica é que a Escritura interpreta a própria Escritura. Então a gente tem que ler outros textos correlatos para se completar. Olhando assim parece meio vago, mas lá vai estar explicado, no texto de Lucas, que Maria teve um encontro com o anjo antes de José. E ele relatou para ela tudo o que ia acontecer com ela. Ela achou estranho porque ela era virgem, mas eu não vou dar mais spoiler porque a gente vai chegar, mas só para entender. O anjo do Senhor já tinha falado com Maria antes de aparecer para José. Mas uma outra situação que completa essa história é que o anjo já tinha aparecido para Zacarias, que é marido da prima de Maria, Isabel, anunciando para Zacarias o nascimento de João Batista. Zacarias duvidou, e aí ficou mudo, né, por um tempo, e por aí vai, toda essa história. Maria, quando soube que
a prima estava grávida, foi visitá-la. Ficou 3 meses fora. Olha só, tudo isso aqui não está aqui, mas está no outro texto. Para vocês entenderem como é que José percebeu a história, ela sai, visita Isabel, fica 3 meses, e quando volta, José, olha, mas está grávida. Está grávida. Então, entendendo o nosso texto ali, Mateus registra a forma como Jesus nasceu, concebido pelo Espírito Santo, relata o caráter de José, quando ele diz que José era um homem honesto, sendo um homem honesto. Mas nós temos que entender que biblicamente a palavra honesto na Bíblia, ela é muito mais do que aquele que quer fazer, olha, um homem justo, muito mais do que fazer justiça, muito mais. Ele era um homem puro aos olhos do Senhor. Esse é o significado bíblico de uma pessoa que é justa perante Deus na Bíblia. Então, no primeiro momento ele relata, a gente já sabe que José era um homem justo, padrão. Na sequência, o modo como ele lida em primeiro momento com aquela situação. Imaginem vocês, hoje já seria difícil, na nossa sociedade mais liberal que nós estamos. Imagina naquela época, totalmente patriarcal. A mulher, ela é renegada a um terceiro, quarto, sei lá qual é o degrau. E de repente o camarada é noivo, a noiva viaja, volta grávida. Imagina o que passou na cabeça de José. O que passaria na cabeça de um homem hoje. Mas ele era um homem justo, ele amava Maria. Ele tinha 2 opções, e as duas, em virtude dessa situação, convergiu para um só final. O que acontecia quando eram pegos em adultério? Morte por apedrejamento. Se Maria se achava grávida e não era de José, adultério confirmado, morte por apedrejamento. José sabia disso aí. Poderia anular o noivado? Poderia. Segundo as regras da época, juntando 2 ou 3 testemunhas, trazendo argumentos plausíveis e aceitáveis, se decidia, não quer mais, tudo certo, vai para lá, vai para cá, beleza. Só que tem um porém. Se ele fosse fazer isso aí, eles também iam ver que ela estava grávida. Eu dizia, tá, mas tu vai largar a mulher grávida? E aí? Ele não tinha saído. Em que ele fez? Eu entendo que ele ia sair pequenininho e ia ganhar o mundo. Ia sair dali. A situação tentar se resolver por si. Talvez na cabeça, aqui eu conjecturando, talvez na cabeça dele passou assim, situação, de repente o pai junta com ela e fica tudo certo. Ele não queria o mal de Maria, ele amava Maria. Optou por isso aí. Enquanto ele maquinava essa ideia, eis que em sonho aparece o anjo do Senhor. E o que o anjo do Senhor diz para ele? Para ele não temer, que o que tinha em Maria é gerado pelo Espírito Santo. Aceita Maria, aceita ela e segue em frente, que tudo vai dar certo. Então, na sequência, Mateus escreve a conduta, ainda pelo nosso entender o texto, descreve a conduta obediente de José após ser contatado pelo anjo do Senhor em sonho e entender a magnitude da situação. Assim que o anjo aparece para ele, ele sendo um homem justo, obediente, temente a Deus, e o anjo relata toda a situação para ele, ele aceita a situação. Ele aceita a situação e toma Maria como esposa, casa, não tem relação com ela até Jesus nascer, e aí depois tiveram outros filhos. Guarde bem a palavra obediência. Ele obedeceu o anjo, ele obedeceu o que o anjo do Senhor falou, assim como Maria de pronto obedeceu, entendeu. Isso é importante. Ampliando a nossa compreensão do texto,
E aí, uma forma mais panorâmica, mais geral, avançando um pouco mais, nós entendemos que, através de uma mulher, no caso Eva, o pecado havia entrado no mundo e condenado a humanidade. Todo mundo sabe a história da serpente, da Eva, que o homem inicialmente não tinha sido feito para sair do paraíso, nem morrer. Entrou o pecado e a morte, com aquela situação, com aquela desobediência. Então, entrou por uma mulher. Olha o plano redentor de Deus para a humanidade. O pecado entrou por uma mulher, ela ficou esse estigma, né, da desobediência de Eva. Então por uma mulher agora vai ser gerado, através de uma mulher, aquele que vai vir e vai salvar a humanidade do pecado. Isso é tremendo. Vai salvar a humanidade do pecado. Que se não fosse isso aí, nós não teríamos salvação. Não teríamos salvação. Claro que a salvação, ela é de graça, mas dá trabalho, né? O sucesso. Ela é de graça, mas dá trabalho. Não é... Tá certo. Então, agora, pelo plano redentor de Deus, uma mulher seria usada para dar à luz aquele que salvaria o povo de Deus dos pecados. Show de bola. Ampliando mais ainda, nós entendemos que a obediência a Deus é uma marca indelével da verdadeira conversão. Isso somente ocorre quando entregamos verdadeiramente nossa vida a Cristo e fazemos dele o nosso único Senhor e suficiente Salvador, sendo, portanto, salvos dos nossos pecados. A importância da obediência. José foi obediente, Maria foi obediente, e tantos outros personagens bíblicos que foram obedientes a Deus. Deus sempre tem um propósito em nossas vidas, e quando os nossos propósitos estiverem alinhados com os propósitos de Deus, não temos o que temer. Em meio àquele caos total que estava ali, aquela situação toda, em primeiro momento era um caos para ele, uma situação desesperadora, vergonhosa para um homem. O que eu vou fazer? Desespero. Mas em meio à tempestade, nós temos que enxergar os propósitos de Deus. E o anjo do Senhor disse para ele: calma, fica tranquilo, não temas, porque essa situação é um propósito de Deus, e tu está alinhado com o propósito de Deus. Deus não escolheu José por acaso. Ele não era um qualquer um. Ele era uma pessoa especial, assim como Maria era uma pessoa especial. Então, quando os nossos propósitos estão alinhados aos propósitos de Deus, muitas vezes, o que acontece? Sabe aquelas vezes assim que parece que tudo vai dando errado aqui, errando aqui, e lá na frente dá tudo certo. E a gente para assim: puxa, mas se não tivesse acontecido sei tal coisa lá, hoje eu não estaria aqui, não teria feito isso, não teria feito aquilo, não teria aquilo outro. São propósitos de Deus, que são diferentes dos nossos propósitos. Mas quando que eu vou saber que os meus propósitos são os propósitos de Deus? Quanto mais eu tiver intimidade com Deus, quando eu me entregar a minha vida, quando eu orar, quando eu confiar, quando eu alimentar mais o meu espírito, que é a minha carne, porque os dois estão sempre brigando e vai vencer aquele que está mais alimentado. Paulo já disse, o espírito e a carne, eles se divergem, e aquele que tu alimentar mais vai vencer. E a carne, ela só vai pegar coisas do mundo para nossa satisfação, a satisfação pessoal, não espiritual, a satisfação da carne mesmo. Então, enquanto eu não tiver essa intimidade, ou me aproximar o máximo de Deus, fica difícil de eu entender os propósitos. Muitas vezes as pessoas se revoltam achando que Deus não existe, que Deus te abandonou, porque não sei o que, não sei o que. E aí a gente para pensar um pouco. Aquilo que tu está querendo fazer, aquele teu planejamento, será que ele está te aproximando de Deus na sequência, ou ele vai te afastar dos caminhos de Deus?
Muitas vezes tu quer uma coisa que vai te deixar longe da tua família, vai te colocar em situações tentadoras, e tu não está ligado. Então, nós temos que raciocinar. Mas a resposta vai vir através do Espírito Santo, através de oração. Porque quando nós temos um planejamento, nós temos que colocar em oração e pedir para Deus se aquilo ali é de Deus. Muitas vezes é uma coisa da carne, uma coisa que eu quero para mim, para o meu ego. Muitas vezes nós pecamos e quebramos a cara por causa do ego. Eu quero isso, mas a gente não sabe o quanto mal aquilo ali vai te fazer, ou está te fazendo. E que se eu sair muitas vezes do lugar que eu estou, por exemplo, e ir para um outro lugar que eu quero muito, vai ser a minha queda, vai ser a derradeira para mim. Porque eu tenho que analisar bem o lugar que eu estou. Como é que eu estou naquele lugar hoje? Por exemplo, eu digo lugar, pode ser uma moradia, pode ser um emprego, pode ser uma situação. Entendo o lugar como uma situação. E aí eu quero mudar de situação. Mas primeiro eu tenho que analisar os prós e os contras. E geralmente a gente toma a decisão carnal, ela é tomada no impulso. No impulso muitas vezes levado por outras pessoas. E aí o cristão tem que cuidar. Quem está falando para ti? Quem está te aconselhando? Quem está te convidando para fazer tal coisa? Ah, é meu amigo, é cristão? Como é que ele é? Como é a vida dele? Como é a família? Como ele vive? Entendeu? E muitas vezes nós seguimos esses conselhos e só nos quebramos. Então nossos propósitos têm que estar alinhados aos propósitos de Deus. Porque quando eles estiverem alinhados, pode acontecer o que tiver que acontecer. Você sempre vai ficar bem. Sempre. Porque eles estão alinhados aos propósitos de Deus. Vou citar uma situação. Muitas vezes tu quer empreender, por exemplo, mas aquele teu empreendimento, o que vai trazer de benefício para o teu semelhante, por exemplo, ou para a tua família? Quantas pessoas tu vai poder ajudar? É uma pergunta. O cristão tem que caminhar nesse viés. Às vezes, ou melhor, nem tudo é dinheiro. Porque eu digo uma coisa para vocês, é bíblico. Aquele que não é fiel no pouco, nunca vai ser colocado sobre o muito. Aquele que não sabe administrar o pouco, nunca vai ter muito. Tu pode receber a melhor proposta, falando financeiramente. Agora falando financeiramente, eu vou sair daqui, vou para ali, vou para lá, porque vão me dar rios. Porque aqui eu não consigo. Pare e pensa um pouquinho. O que está fazendo na tua vida? O que tu está consumindo? O necessário ou aquilo que tu quer para satisfazer o teu ego? E muitas vezes a gente está satisfazendo o ego. Muita coisa a gente não precisa. Eu entendo que duas coisas. Primeiro, eu acredito que nós não podemos ter tudo. Aliás, nós podemos até ter tudo que nós queremos, mas não tudo ao mesmo tempo. E muita gente quebra a cara com isso aí, de querer ter tudo ao mesmo tempo. Não funciona assim. Segunda coisa, aquilo que for necessário para o cristão viver, aquele que acredita em Deus, Deus proverá. É Bíblia, é promessa. Cabe a ti decidir o que é necessário, o que é ego. Claro que a gente vai sempre querer uma melhoria, isso é normal. Mas tem melhorias que estão ao nosso alcance. Tem melhorias que não estão. E aí eu dou o passo lá adiante e me quebro. E aí me desespero, e aí aquilo vira uma bola de neve.
Dentro de um casal, a gente sabe o que acontece. Já começa as brigas, o desespero, e a coisa começa a complicar, e só quem é casado sabe. Quem já passou? Quem já não passou um aperto? Quem já não passou um aperto na vida? Normal, pessoal. Normal. Ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Isso é normal. O que importa é o que a gente vai fazer com aquela situação. Esse vai ser o diferencial. E se tu disser que amanhã depois não vai se apertar, olha, te prepara, porque é bem provável que vá. Mas se a gente está preparado espiritualmente, a gente vai vencer financeiramente. A Bíblia é cheia de promessas. Cheia de promessas. Se nós começarmos a ler e a acreditar e ser obediente a Deus, a gente vê que as bênçãos estão aí. Elas estão aí para nós. É só a gente tocar em frente. Seguindo, aplicando o texto na nossa vida. Durante a semana, examine-se a si mesmo e verifique como está seu nível de confiança e obediência a Deus. E aqui, eu sei que provavelmente na ceia vai ser mais uma carta, né? E lá no final da carta eu quero chamar a atenção para uma coisa, pastor Sérgio, que me tocou muito essa semana. Todas as cartas de Apocalipse têm sido apresentadas aqui. A gente sempre vê o contexto dela ali, miolo. A gente vê o que aconteceu lá e o que está acontecendo hoje. Mas lá no final tem uma frasezinha que eu tenho visto que tem passado despercebido, que é quando Cristo fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá ligado qual é que é o Espírito? É o Espírito Santo, porque Cristo já tinha ido, já tinha deixado o Espírito Santo, e é Ele que fala para nós. É Ele que fala para nós. Quantas vezes o Espírito Santo, o Senhor tem falado para você: vai para cá, você vai para lá. Você faz assim. Como é que funciona isso aí, pastor? Para o cristão, sabe aquela situação que você está aí, daqui a pouco parece que tem uma vozinha que te fala, que muitos chamam de intuição. Não faz, ou faz. Mas aí quando fala não faz e eu quero fazer, o meu lado carnal quer fazer, eu pego e não já procuro outra coisa para não escutar aquela voz. E aí já vem um galalau lá que é muito amigo meu, carnal, mundano. Ah, pois é. Aí vem o segundo, porque o demônio nessas horas ele usa as pessoas. Usa. Ah não, mas já 2 ou 3 já falam: tá, é para mim para lá mesmo. E esse é um grande questionamento. Você tem escutado o que o Espírito Santo tem falado para você? Eu tenho certeza absoluta que todo cristão tem a visita do Espírito Santo e vai te falar. Principalmente se você ora, se você tem uma intimidade. E será que nós não estamos fazendo que nem as igrejas da Ásia lá, que não estavam mais ouvindo o Espírito Santo? É um questionamento. Se liga. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande. Muito grande. Nós temos que estar preparados. Para estar preparado, temos que ter intimidade, obediência a Deus. Reflita se realmente seus propósitos estão alinhados aos propósitos de Deus. É aquilo que eu falei. O que eu quero? O meu planejamento, ele é só para mim? Vai beneficiar para o meu ego? Ou mais pessoas vão se beneficiar daquilo que eu estou planejando? Mais pessoas vão se beneficiar. Voltando, uma coisa que me caiu a ficha, me lembrei agora, voltando ao que o Espírito fala para nós, eu vou falar de uma coisa. Todos nós temos dons. Deus nos dá dons. E eu aqui vou chamar de talento para que seja bem entendível o que eu quero falar. Quantos de nós estão enterrando os nossos talentos? Quando Deus dá um dom para nós, é para que nós usamos eles
esses dons ou esse dom em benefício de outras pessoas. E aí, um minuto de reflexão. Cada um sabe o seu dom. Cada um sabe o seu talento. Não enterre o talento. Multiplique o talento. Se você tem um talento, não é de graça. Aqui dentro, eu sei que tem pessoas com vários dons. E muitos, como eu, já pensei em enterrar o meu talento. Pastor Sérgio é testemunha, e por isso que eu vou falar isso aqui. Quando eu saí da onde eu saí, eu vim bem magoado, bem machucado, e eu cheguei ao ponto de querer largar tudo. Eu pensei, não, esse negócio de pastoreio, de teologia, de ensino, isso aí eu estou há 8 anos, 9 anos, 10 anos, isso aí só tomei na cabeça, vou largar tudo isso aí, sabe? Porque eu estava machucado. E aí a gente foi conversando, e eu fui, como ele sempre fala, vai orando, vamos conversando e vai orando, e aí parece que a gente vai ressurgindo, porque eu entendi que se Deus me deu um dom, eu tenho a obrigação de repassar esse dom para as pessoas. Então fica uma dica: não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Se Deus deu, é para você usar. Medite seus pensamentos, atitudes e propósito. Se seus pensamentos, atitudes e propósito têm se aproximado ou te afastado da presença de Deus. Sempre. Qualquer coisa que eu for fazer, o que eu pensar, o que eu planejo para a minha vida, ele me aproxima, me afasta. E vou dizer para você, só tem 2 caminhos: ou tu está indo para o lado de Deus, ou tu está indo para o outro lado. Não tem o meio termo. Meio termo é morno, mornos serão vomitados. Já diz Apocalipse. Virando a nossa folhinha aqui, o que aprendi sobre, é um resumo da nossa pregação de hoje. O que eu aprendi sobre o nascimento de Jesus? Primeiro, que o nascimento de Jesus é parte do plano redentor de Deus à humanidade. Faltou um para salvá-la do pecado. Por que parte? Porque é todo um processo. O nascimento é o primeiro momento. Depois tem o ministério de Cristo. Depois tem a crucificação. Tem os 3 dias. Tem o Pentecostes e a Assunção. Se completou. Então, o nascimento é parte de todo esse processo de Deus. Que a obediência é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Sem obediência, não existe relacionamento com Deus. Não tem como. Se eu venho para a igreja, ou se eu sou um cristão e não faço o que Deus quer para mim, não adianta. E quando nossos propósitos estão alinhados aos propósitos de Deus, não temos o que temer. Perguntinha para casa, do lado aí para vocês responderem: que hábitos de pensamentos e pecados eu ainda preciso entregar a obediência de Deus completa nesse quadrinho em branco em casa essa semana? Responda aqui abaixo: eu tenho andado em conformidade e obediência aos ensinamentos de Cristo? Sim ou não? Pedindo ajuda em oração, devo verificar o que preciso mudar acerca dos meus pensamentos, ideias e atitudes para que os meus propósitos sejam alinhados aos propósitos de Deus. E isso é uma coisa que vocês vão ver muito: os nossos propósitos alinhados aos propósitos de Deus. E aqui eu encerro a minha mensagem. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, pelo dom da vida, ao pastor Sérgio pela confiança, aos irmãos que me escutaram essa noite pela educação. Desejamos uma excelente noite, que Deus abençoe a todos, que os leve guardados nas asas dos seus anjos, que dê uma noite reparadora de sono, e amanhã todos possamos acordar revigorados, para quem pode folgar, um excelente domingo, e que possamos iniciar segunda-feira com o pé direito e com Jesus no coração. Amém?